Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ui, é. Esperar todo mundo entrar. Oi, Dani, Renata, Ilma. Então, gente, hoje a gente vai falar aqui sobre turismo. Oi, Nath! Ó, o Xmart já entrou. Então, o Bruno Jags, ó, já solicitou. Adoro gente pontual nas lives. Que bom, vão entrando. Vamos esperar o pessoal aí entrando. Aguardando aquele momento. Bruno! Olá, boa Eu tarde. amo esse momento que a pessoa aparece na live. Tipo, é quase como se a pessoa tivesse entrado na minha casa, assim, nesse momento de Exatamente, quarentena. exatamente. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. De serra para serra, né? Você está De na serra serra. também, né? Você tá em Friburgo, né? Estou em Friburgo. Ai, que delícia. Eu também tô na serra, consegui dar uma escapadinha, né? Bom, ainda mais com criança, senão a gente fica doido dentro de casa. Bruno, que bom! Muito feliz em te receber aqui. Muitas saudades suas dos nossos Também. cafés. Os nossos projetos que ainda vão acontecer. Vão sim, vão sim. Dessa confusão toda, a gente vai retomar tudo com mais gás ainda, com certeza. Exatamente. Gente, queria que o Bruno se apresenta pra gente, porque assim, são tantos predicados, são tantas funções, são tantas coisas que eu acho que é melhor você contar um pouquinho pra gente o que você faz hoje em dia, tanto na Xmart, quanto o seu lado comunicador e professor. Então, conta pra gente. Vamos lá, eu sou jornalista de formação, estudei na PUC do Rio, me formei em 2003, comecei trabalhando em produtora de turismo, olha que confusão, produtora de vídeo, fazendo Quase programas isso. de viagem. Fazendo programas de viagem. Eu trabalhava na KN Vídeo, que hoje em dia chama KN Conteúdo, do Jorge Nassarala. E eu era produtor de Uhum. programas de viagem na televisão. Foi aí que eu entrei nesse mundo do turismo. E foi onde eu conheci a Marisa Viana, dona da Xmart, Está aqui. que está já nos assistindo, que me convidou para mudar de lado, digamos assim. Eu estava saindo da produtora, porque já estava um pouco de saco cheio assim, do ritmo de produção Uhum. de televisão. Mas ela queria continuar trabalhando com televisão. Então, desde o início, a Marisa me deu uma flexibilidade de continuar fazendo outras coisas. Que eu acho que a gente sempre pensou assim, desde muito cedo, sabe? De você ter flexibilidade, Uhum. de você ser multiplataforma. Antes até de usar essa Uhum. palavra. Então, eu entrei na Xmart, mas eu continuei fazendo freelas de televisão para a KN, depois para outras produtoras, trabalhando como roteirista, diretor de programas, etc. Até que eu Uhum. abri a minha própria produtora, que é a Orgânica Produções, que é uma produtora boutique de vídeo, em paralelo à Xmart. E depois Uhum. eu comecei a dar aula na PUC, eu dou aula de comunicação em televisão, que foi aquela matéria que você fez algumas Fiz, aulas lá pois é. no curso. E dou aula também de filme publicitário, que é uma outra disciplina dentro do curso de comunicação social na PUC Rio. Então, eu estou na Xmart há 13 anos, sou diretor de Uhum. comunicação e marketing hoje em dia da empresa, tenho a minha produtora há 9 e dou aula há 8, tipo isso. Ah, não, muito bom. E o Bruno, assim, em tudo, ele é super empenhado, assim, me lembro quando eu fiz as aulas dele, assim, é tudo, umas tecnologias até diferentes, aí as aulas estão todas no arquivo de não sei o que, do link, assim, é todo conectado, né, Bruno? Foi até fácil essa transição, né? Porque a gente não está podendo dar aula presencial, então as aulas na PUC estão sendo não presenciais, estão sendo no ambiente digital. Cada professor está tendo que adaptar o seu curso. Eu estou dando aulas no Uhum. Zoom, as mesmas aulas que eu dava antes. A única diferença é que eu não fico me mexendo e pulando, que nem eu ficava em todas as aulas dentro da sala de aula. Então, estou sentadinho quase o tempo todo na cadeira, mas já estava todo o conteúdo sempre foi virtual, né? Porque eu acho que uma coisa da comunicação que tem antes da pandemia e que vai ganhar mais força em tudo é o compartilhamento. A gente tem que saber compartilhar com o mundo conhecimento e deixar disponível para as pessoas chegarem aquilo o mais rápido possível, assim, como Uhum. elas quiserem. Que é uma coisa que o Uhum. próprio audiovisual tem, né? Essa coisa do on demand. Você assiste o que você quiser, na hora que você quiser. Tem que ser isso É, em tudo. No turismo também, eu acho. é. Pois é, então, vamos entrar no nosso assunto, turismo. Bom, a Xmart cuida. Explica um pouquinho o trabalho da Xmart, assim, como é que funciona, por Beleza, vamos favor. lá. A Xmart completou no final do ano passado, na virada de setembro, outubro, 20 anos.
é uma empresa de consultoria de marketing na área de turismo, com um foco mais específico em turismo de alto padrão. Então, ela é uma empresa que faz um trabalho de representação de imagem no Brasil. E o nosso foco... Ah, isso é uma boa Vou botar. dica que a Marisa está dando para fixar. Vou fixar aqui. A Marisa, quando abriu a empresa... Pode falando enquanto eu estou escrevendo. Lá na virada do século, teve essa percepção de que o trabalho de representação em turismo não podia ser mais aquele trabalho de representação que você tinha nas décadas anteriores, que a pessoa que estava aqui no Brasil representando produtos de fora, ela era um intermediário comercial. Então, quando você representava, sei lá, Relé Chateau, que, por exemplo, seu Rogério, o pai dela, durante muito tempo foi representante aqui no Brasil. Qualquer pessoa que quisesse fazer uma reserva num hotel associado a Relé Chateau teria que passar por uma empresa intermediária no Brasil. Isso de ter tantos intermediários acabava afastando o público final do produto, e a Marisa percebeu que com a chegada da tecnologia, a internet de fato se universalizando dentro do possível em cada mercado, ia facilitar o acesso das pessoas aos produtos turísticos. Então, que não faria mais sentido a gente ter no Brasil alguém que ficasse retendo comissão enfim, do negócio do turismo em si. E que faria mais sentido, que era uma coisa que já começava a ter lá fora, você ter um representante de marketing que fizesse uma ativação para ligar as pontas, mas sem tirar um percentual de quem fez a venda. A gente seria um facilitador de informação, de compartilhamento de informação, de expertise naqueles produtos, para facilitar o trabalho do trade de turismo, dos agentes de viagem e também do público final, deixar as pessoas com desejo de viajar, que é uma coisa que agora a gente está tendo que reaprender como fazer, ou não diria nem reaprender, mas acho que reajustar ou valorizar mais o que importa, sabe? Você ser mais seletivo no que vai fazer as pessoas irem para o lugar certo no momento certo. Não, isso é um super assunto que eu quero que a gente fale assim, um pouquinho mais para frente, né? Essa nova forma de comunicação, como comunicar quando todo mundo está preso dentro de casa, mas enfim, vamos entrar isso um pouquinho mais para frente. Queria começar com uma coisa um pouco mais, eu acho que pode ser mais animadora também para a gente. Como é que estão funcionando, se estão funcionando, e qual é o panorama dos hotéis que vocês cuidam pelo mundo, principalmente na Ásia? Porque assim, eu, pelo menos, quando por exemplo, a notícia agora, eu tenho um super amigo que mora na Itália, minha cunhada também, e uma outra amiga que mora em Mônaco, e as notícias deles falando, a gente vai começar uma fase de abertura, isso me deixa feliz, porque a gente olha para frente e a gente vê um pouquinho de luz no fim do túnel. E eu acho que, assim, falando de Ásia, eles já estão um pouco na nossa frente, né, Bruno? Então, como é que está o panorama dos hotéis que você cuida? Você pode dar uma perspectiva geral para a gente? Sim, a gente não tem uma regra geral para todos, e o Grupo Mandarim Oriental sempre foi muito, que é nosso principal cliente, né? São 33 hotéis espalhados pelo mundo. Basicamente, a metade disso, talvez quase a metade, esteja naquela parte do mundo, né? O Grupo Mandarim Oriental é de origem asiática, é de Hong Kong, que é a sede do grupo. E as coisas estão começando a melhorar e já tem hotéis em operação. Eles não estão completamente em operação ainda. Então, os hotéis que estão abertos, então, os hotéis de Hong Kong, Bangkok, Kuala Lumpur abriu agora, todos eles que estão reabrindo, eles estão reabrindo com mais cuidados e com mais cautela, que é de se esperar nesse momento, né? Então, eles estão com os hotéis, os quartos funcionando, mas os restaurantes e o spa ainda não. Estão aos poucos reativando, você está entendendo quais são os novos protocolos, como fazer um check-in. Nunca foram hotéis de grandes multidões e aglomerações. Sim, não são mega resorts que tem, mas assim, de alguma forma, por exemplo, eu penso no Mandarim Oriental lá de Miami. É um hotel muito focado em business, então tem uma certa, assim, as pessoas vão e vêm. Tem os mais isolados, mais private, mas também tem os hotéis que tem um fluxo maior, né? Então, como readequar? Né? Pois é, então, os hotéis que já estão abrindo na Ásia, eles estão com muitos procedimentos, né? Você aumentou o que já era, por exemplo, antes até da recepção, falando até, por exemplo, de higiene, né? Então, aquele serviço de limpeza de quarto, ele está sendo reforçado muito mais do que você já tinha antes, com mais tempo, com mais cuidado, com mais atenção para a higienização dos quartos. Nas entradas de alguns hotéis, sempre seguindo o protocolo do que é o destino, tá? Então, alguns você está tendo que fazer medição de temperatura, checagem de quem vai se hospedar, ou de quem vai visitar o hotel, procedimentos de check-in com mais delimitação de espaço para você ter algum distanciamento com as pessoas ainda.
Então, você aos poucos está retomando e se adequando ao que seria um novo normal. Tá? Sim. Desculpa te interromper, mas você falou do check-in. Me ocorreu agora que, assim, antigamente, por exemplo, para fazer check-in de um voo, a gente só podia fazer lá no counter do check-in, né? E hoje a gente faz pela internet, chega lá com cartão de embarque e já entra, né? Sem praticamente contato com o funcionário muitas vezes. Você acha que eles vão começar a aplicar isso no hotel? Como é que é também? Porque tem a questão da segurança. Como é que você acha que vai acontecer isso? Eu acho que não exatamente assim. Você vai pensar sempre em formas de você. E você já tem isso, né? Se você tá, ainda mais se você faz uma reserva via agência de viagem, que é uma forma mais indicada para esse nível de hotelaria, você, por mais que você tenha todos os domínios, seja tudo online, é legal que você use uma agência de viagem também, porque a agência de viagem, se você é fiel a ela tem um conhecimento de quem é você, de quais são as suas preferências, e ela consegue passar isso pelos contatos que ela tem para o hotel antes de você chegar. Então, você já chega lá. Se você é um habituê ou não daquele hotel específico, mas se você é um habituê da rede, você tem lá uma afiliação ao Grupo Mandarim Oriental, por exemplo, e se você só. A gente já avisa de antemão que você está chegando. Você chega, as pessoas já te reconhecem pelo rosto, já sabem o seu nome, já sabem quanto tempo você está lá, provavelmente já tem seus documentos, sabe se você está numa viagem a trabalho, se você está indo comemorar uma lua de mel, se é uma viagem à família. Já tem todas aquelas informações padrão, você não precisa perder tempo com isso. Mas, por mais que você tenha essa facilidade do contato, do relacionamento, o que a tecnologia pode trazer, o Mandarim Oriental sempre foi uma cadeia, nem uma cadeia, a gente gosta de usar o nome grupo, é um grupo hoteleiro, porque é uma coisa muito mais personalizada, que é o que a gente chama de, em vez de ser B2B ou B2C, né, business to business, é A to A, H to H, é human to human. A gente é muito daquilo que é humanizado. O serviço é humanizado. E se o serviço é humanizado, a gente não tem que substituir ele por máquinas. A gente tem que usar a tecnologia a favor. Só que, cara, não dá pra... ainda tem que ter aquela coisa que você vai querer chegar num hotel e a pessoa te receber com um sorriso. Sim, um sorriso eu abre acho muitas que portas, né? isso a gente não Isso pode, dá não pra pode perder. substituir. Mas aí repara, assim, o oriental, que é da onde tem toda a essência do Grupo Mandarim, ele tem toda a coisa da hospitalidade, que é muito cultural de lá, e repara que ele sempre foi, mesmo nesse calor, nessa forma calorosa de receber, mas ele sempre foi respeitando seu próprio limite físico, né? Então, como é que o oriental faz? É assim, né? Ele faz com o corpo, ele faz com o olhar, ele não precisa te tocar. A gente, né, que pega, abraça, a gente que é latino que tem isso, né? A gente adora também, mas ele dá para você ser amistoso sem você invadir o espaço alheio. Então, acho que isso já está muito na cultura oriental. Isso vai ser cada vez mais adotado, talvez, como um novo normal. Mas eu não acredito que a gente vai perder a humanidade dos relacionamentos, sabe? Não, isso é muito importante, principalmente, como você falou, para o nível de serviço que você espera de uma cadeia, de um grupo, né? De um grupo hoteleiro. De um grupo isso, hoteleiro. Assim, já tinha uma coisa muito de você fazer nesses hotéis, não necessariamente você fazer o check-in ali no balcão. Ainda mais se você é um hóspede de suíte, por exemplo, você é recebido na própria suíte. Sim. Para você fazer um check-in privativo. Então, claro, respeitando todas as novas regras, os novos protocolos de distanciamento, etc. Acho que cada vez mais você vai ter esse atendimento personalizado, elevado a uma nova potência. E essa coisa das novas normas, eu acredito que a maioria dos hotéis, assim, principalmente que vocês representam, já deviam ter normas muito restritas, assim, na verdade, muito apuradas de limpeza, Sim. de higiene, de segurança. Isso já devia acontecer. Eu acho que muitas vezes vai ser um caso de comunicar alguma coisa que já era feita, né, Bruno? Exatamente. Como é que é isso? De ficar mais, talvez, eu não diria transparente, mas mais exposto. Quais são os cuidados que o hotel tem. Agora, se você reparar, Joe, isso tudo está muito alinhado a outras perspectivas e outras tendências que o mundo já estava vivendo. Então, assim, quando a gente já vem há algum tempo falando de sustentabilidade, isso também é uma questão de sustentabilidade. Qual é a preocupação que o hotel tem com o quanto ele contribui para a comunidade? Qual a preocupação que o hotel tem em como ele usa itens recicláveis? Como ele cuida do meio ambiente. Isso tudo está ligado são questões que já estavam aí pululando e agora talvez a gente tenha mais espaço não só para falar ou para, tipo, olha,
vou aqui falar isso porque isso rende uma boa imagem. Não, porque isso é preciso ser feito. Uhum. Não, muito legal. E você acha que quais vão ser as novas exigências dos viajantes? Assim, o que você acha que vai mudar na forma como a gente viaja? Assim, não só nos hotéis, mas você acha que as pessoas vão ficar com medo nesse primeiro momento? Ou o que pode deixar esse passageiro seguro? Eu acho que é natural que as pessoas fiquem apreensivas, receosas, ainda mais quando você está indo para outra cultura, para outro lugar, quando você está longe de casa. Então, todos os organismos de turismo, desde os governamentais, companhias aéreas, hotéis, lugares que recebem muitas pessoas, museus, enfim, quem organiza passeios, todo mundo vai ter que saber cuidar com mais carinho ainda desse viajante. Esse viajante vai querer ter muito claro para ele uma sensação de segurança. E o que vai ser essa sensação de segurança? Como é que estão cuidando de mim? Como é que é o cuidado? E assim, não é só o cuidar de mim, né? Você não pode ser só egoísta, né? Eu quero ir para um hotel em que eu saiba que os funcionários desse hotel são bem cuidados institucionalmente por esse hotel. No back of the house, sabe? Não só ali, na hora de... Não só uma preocupação com o hóspede, mas uma preocupação com o ser humano que está em volta. Então, quem souber comunicar isso, acho que vai ter uma adesão maior do viajante. E acho que o viajante, talvez, vá valorizar mais marcas de turismo. Quem tem uma consistência sobre isso. Então, quando você fala em mandarim oriental, você espera alguma coisa disso. E essa marca vai ter que se fortalecer e continuar mostrando para a pessoa que quer consumir essa marca uma consistência no que ela oferece. Inclusive em protocolos de higiene, de distanciamento, de cuidado, disso tudo. Então, acho que a gente vai ter que ser cada vez mais consistente, talvez seja essa palavra, nos cuidados que a gente tem. O que eu acho um muito hoteleiro ou um hotel independente. Ele vai ter que ter mais consistência no serviço que ele oferece. Acho que serviço vai ser cada vez mais importante para o nosso dia a dia. Eu estava pensando assim, tenho conversado, tenho pesquisado muito sobre tendências de consumo e tudo nesse momento assim, né, de quarentena, e fiz uma outra live com a Luísa do WGSN, e a verdade é que o que o Covid, né, o que essa pandemia toda fez foi simplesmente acelerar coisas que já estavam vindo, né? Então, transparência, sustentabilidade, importância do serviço, importância da experiência, tudo isso já estava, sabe, na cabeça do consumidor, só que agora ganhou um peso muito maior. Então, eu acho que quem estava há bastante tempo trilhando esse caminho saiu na frente, né? E já vai ter uma vantagem aí competitiva para pegar esse cliente. Que acho que tem a ver com isso da consistência e também com profundidade. Que não é porque você está falando só de esses temas todos, eles já estavam aí. Agora, você fala dele raso, sabe? Quantas pessoas falam em viagem de experiência e não tem ideia do que é isso? Ou não sabe valorizar o que é uma experiência de viagem de fato? Então, não é falar da boca para fora, sabe? Senão você acaba desgastando a palavra. Sim. A própria palavra luxo, ela foi desgastada nos últimos 15 anos, talvez. O que é uma viagem de luxo? A gente tem, por exemplo, um cuidado e uma certa, quase parcimônia em falar a gente trabalha com hotel de luxo. No Brasil, quando a você palavra fala se desgastou, luxo, né? Assim. Pois é, você pensa, cara, é coisa dourada? Não, não é, né? Luxo é outra coisa. Então, assim, não vamos pensar de uma forma tão quadradinha do que é isso. Vamos estender um pouco. Então, quando eu apresentei, eu falei, Xmart trabalha com turismo de alto padrão. Que eu acho que é um termo mais amplo e menos desgastado do que o luxo. E o meu medo é que a experiência também tem esse mesmo desgaste nos últimos tempos. Vamos ter que inventar uma palavra nova. Que nem inventaram influenciadores, né? Influenciadores é uma palavra que inventaram para substituir formador de opinião. É verdade. Mas, Bruno, falando nisso, nessa consistência, você pode contar pra gente assim, algumas ações que o Emo está fazendo agora, nesse momento, alguns hotéis, alguns cases, assim, pra gente entender? Sim. E aí, assim, até para ter essa consistência, eu vou resumir muito rapidamente no que o Grupo Mandarim Oriental criou a sua base, o seu DNA conceitual, tá? São o que a gente chama dos pilares do grupo. São 3 pilares, são reunidos por um 4º pilar. Esses 3 pilares são design, gastronomia e wellness, e bem-estar. E isso não é porque o wellness entrou na moda agora. A gente fala isso há pelo menos 20 anos, tá?
Então, assim, quando a gente fala em design, eu estou falando de arquitetura, eu estou falando de design de interiores, eu estou falando de uma experiência estética. Isso tem a ver com a construção do hotel, onde o hotel está localizado, como ele foi construído como edifício ou como ele foi reimaginado, se era um edifício anterior com outro uso ou de outro hotel, como a gente entra ali e traduz a nossa percepção estética, porque isso faz diferença no impacto e na experiência que você vai ter de viagem. E o DNA do grupo é fazer isso sempre unindo uma herança oriental, que é a herança do grupo mandarim, com uma característica local. Então, você não quer chegar no Mandarim Oriental de Nova York, Londres ou Tóquio, que são megalópolis, superurbanos, uau! E você está na dúvida em qual hotel você está, em qual cidade você está. Então, você está nesse hotel, você tem que saber em qual cidade você está pelo design, desde o que, como o quarto está disposto, como é que é o tecido, a textura do quarto, qual é a cor que está sendo usada naquele quarto, até como são os detalhes do uniforme de quem te recebeu na recepção. Isso é design. E isso tem que estar, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que aquilo é do Grupo Mandarim Oriental, aquilo é londrino, ou nova-iorquino, ou japonês de Tóquio, e não japonês de Kyoto. Como é que você faz essa leitura tão particular, sabe? Então, isso é um equilíbrio muito sutil e muito estudado para isso acontecer. Isso ajuda na tal da experiência, em ser um conceito com propósito. Isso é o design. Na gastronomia, a gente segue o mesmo desafio. Como é que eu vou ter um super chefe ou um novo talento da gastronomia e eu vou ter essa leitura tão particular de uma experiência gastronômica, que é importante. A Marisa está falando do Feng Shui, né? Em todos os hotéis, que é uma coisa muito oriental, isso tem que estar, é a tal do equilíbrio, é o que traz esse equilíbrio de disposição, de ocupação do espaço. Na gastronomia é a mesma coisa. A gente é um dos grupos hoteleiros com mais estrelas Michelin no mundo. Então, assim, são 33 hotéis, a gente tem um total de 27 estrelas Michelin acumuladas. Não são só estrelas Michelin, experiências gastronômicas incríveis, mesmo que o Michelin não tenha percebido isso ainda. Canoã, por exemplo, eu vou até postar os vídeos que eu fiz com os chefes lá de Canoã, assim, é tudo muito bem pensado e bem cuidado, em todos os aspectos, né, Bruno? Sim. É muito assim, porque isso é uma tradução da tal da experiência de viagem. O que você come, como é que a apresentação, a escolha dos ingredientes, o quanto isso é sustentável de fato, o quanto tem de novas técnicas, o quanto de trabalho, de cuidado teve aquilo ali. Isso tudo é muito emblemático do que é Mandarim Oriental. E a coisa do wellness, que a gente começa com os spas, com a experiência de você ir ter uma massagem maravilhosa, com terapeutas que têm uma percepção holística de você e das técnicas que ele tem para trazer para você. Então, todo spa de um hotel Mandarim Oriental tem uma série de tratamentos que fazem parte da linha do grupo e tratamentos locais, com técnicas locais, com produtos locais, mas a ideia é que aquilo seja customizado para você. Há anos eles têm um programa que chama Time Rituals, que são rituais, em vez de você chegar, não, eu quero uma massagem tailandesa, eu quero uma ayurvédica. Não, fala assim, tá, quanto tempo você quer para você? Eu quero esse tempo. Beleza. Quais são as suas necessidades? Beleza. O que a gente oferece para customizar para você é isso dentro desse tempo. Ou não, você está muito estressado? Tá, então vamos fazer um detox digital, que a gente já tem há muito tempo. Vamos valorizar o silêncio. Vamos pensar em como levar, depois desse tratamento de spa, como você pode levar isso para o seu dia a dia? Como você pode aplicar isso? Técnicas de mindfulness, por exemplo. Uma coisa que há muito tempo eles fazem, tanto com aplicação ao mundo corporativo, como aplicação também em quem está viajando a lazer. Pensar em como você pode levar para o seu quarto, práticas que você vai levar isso para a sua vida. Então, assim, são coisas sensoriais, é música, é uma gastronomia ligada ao wellness. Então, isso tudo são pilares do grupo. Agora, isso só faz sentido, esses três pilares, o design, a gastronomia e o bem-estar, se isso tem um serviço muito alinhado, que é o que a gente chama do lendário serviço Mandarim Oriental, que é essa atenção ao detalhe, que é parar o que eu estou fazendo para prestar atenção em você. Eu estou olhando nos seus olhos. Eu estou aqui... É um tempo de qualidade, sabe? De consistência, como a gente estava falando. Então, isso tudo, essa consistência, ela tem se realizado em pequenos casos aqui e acolá. Então, assim, e muita relação com o local. Por exemplo, Bangkok. Bangkok agora, que é um hotel, que é um dos primeiros hotéis do grupo, né, que deu origem ao grupo Mandarim Oriental, foi o The Oriental de Bangkok e o The Mandarin de Hong Kong. Esse é um hotel de Bangkok, maravilhoso. Maravilhoso, é um hotel icônico na hotelaria mundial, né? É 1876. Ele acabou de passar pela maior reforma da sua história.
Foi reinaugurado em novembro do ano passado. Ó, tem E que voltar. teve limitação. E as pessoas têm que voltar. Tá lindíssimo o hotel. Um trabalho com seda que eles têm, maravilhoso, com Jim Thompson, assim, é incrível. O spa também é uma coisa. É uma coisa absurda. Esse hotel, assim, as pessoas não estão conseguindo chegar na Tailândia, né? A gente não está querendo sair de lá. Então, o que eles estão fazendo, por exemplo, nas redes sociais deles? Tem um programa que eles estão fazendo que é para você conhecer Bangkok enquanto você não pode vir a Bangkok. Então, em vez de eles estarem falando de si, eles estão fazendo no Instagram deles, mostrando detalhes da cidade. Mostrando a conexão deles com a cidade. Olha que coisa legal. O Mandarim Oriental de Singapura. Os da Ásia estão sendo os primeiros a pensar nisso tudo, tá? É por isso que eu achei maravilhoso. Falei, Bruno, me conta o que está acontecendo na Ásia. Então, porque realmente é quase um túnel do tempo. Vamos olhar ali um pouquinho para frente. Exatamente. Então, assim, aquele caminho do futuro. E eles começaram isso antes de começar a abrir as portas para o mundo, quem conseguisse chegar lá, né? Então, Singapura começou a fazer uma coisa com a comunidade local, um serviço de delivery de mandarim oriental para as pessoas que moram em Singapura. Então, é tipo um takeaway. Eles vão levar para você, você pede e você vai ter a coisa. Você não pode ir até o restaurante por conta do isolamento. Eles começaram a mandar para casa das pessoas um kit com um prato do Mandarim Oriental de Singapura, inclusive os drinks. Você chegava com o teu drink prontinho, só que com assinatura Mandarim Oriental. O The Landmark de Hong Kong começou a fazer lives de wellness. Porque ele é um hotel muito com essa pegada de wellness também. Então, assim, eles estão começando a olhar para o mundo. Enquanto o mundo não chega aqui, vamos oferecer os nossos serviços que tem a nossa assinatura, que tem o nosso cuidado para eles. Então, é o tipo de coisa que eles fazem. Assim, é muito... Eles têm os outros programas também, sempre pensando muito na experiência local que você vai ter lá, sabe? No que você pode ter de diferente que você não teria em outro lugar no mundo que não fosse ali. E quem está operando, mais ou menos, Bruno, você sabe? Quem está fechado e quem está operando, mais ou menos? Olha só, na Ásia tem um hotel que está fechado. A Marina Xandó mandando alô. Saudade, Marina. Na Ásia, Tóquio está fechado por uma questão governamental. Os outros hotéis da Ásia estão praticamente todos abertos. Olha que coisa boa, gente. Uma esperança. Com algumas restrições ainda dos restaurantes e dos spas, mas eles estão abertos, funcionando. Doha e Dubai também com poucas restrições, mas estão funcionando, tá? Doha, sua parte dos apartamentos, são hotéis novos que abriram no ano passado. Mandarim Oriental de Doha e Mandarim Oriental de Dubai. Que até quando a gente conseguir voltar a voar, né? São dois hubs importantes para você chegar na Ásia. Voar de Qatar Airways via Doha e voar de Emirates, que sai inclusive do Rio de Janeiro também, via Dubai. Que são hubs de acesso à Ásia, que antes não tinha Mandarim Oriental e desde o ano passado tem. Então, esses hotéis estão funcionando. Nas Américas estão todos fechados. Os dos Estados Unidos, a previsão de reabertura 1º de junho. Nova York, Miami, Washington e Boston. O de Canoã, 1º de junho também. Santiago, a gente tem agora o Mandarim Oriental na América do Sul, né? Com o hotel de Santiago. Eu conheci a... Como é que é o nome? Eu esqueci. Margarita. A Margarida, muito Margarita fofa. Pereira, ela é fofa, né? O hotel tá na América do Sul, né? Então a gente está atrasado em relação à pandemia. Ele volta 1º de setembro. A princípio, é o que a gente está trabalhando. E a Europa estão fechados também, por enquanto. Estamos esperando cada destino vai meio que... os hotéis estão prontos esperando, ó. Pode abrir. E tem toda a questão de segurança do hóspede e dos funcionários, então vamos reabrir. Estamos nessa expectativa. Legal. Você falou de Dubai e Doha, né? Que você falou que... Isso. E vai ter agora, super importante, não sei se ainda vai ter, né, no final do ano, a Expo Mundo, que vai ser em Dubai, né? Vai ser em Dubai, exatamente. Eu estava super me programando para ir também. Você acha que isso se mantém, Bruno? Como é que tá essa coisa também dos hotéis junto com eventos e essas coisas? Você tem alguma notícia? Então, a gente estava apostando muito ainda. Não dá pra gente... Você tem tudo mais cautela, né? Claro. Estávamos trabalhando que sim, Dubai estaria para a Expo. Inclusive, a gente estava até grupos corporativos fechando, mesmo já em pandemia, as empresas se preparando para ir para a Expo, que vai ser em Dubai. A gente não tem ainda uma definição 100%. Não dá para ter 100% nada, né? Mas a Marisa que está falando que foi adiada para o ano que vem. Ah, tá. Foi adiada para o ano que vem, você sabe, Marisa? Tipo, começo... Bom, enfim, mas que era dezembro, eu acho, né? Mas Dubai, cara, é um lugar muito pra gente olhar. Eu fui a Dubai ano passado, em julho.
indo para a Ásia, usei como hub, fui para conhecer o hotel. É impressionante como aquela cidade está preparada para o futuro, né? Eles estão muito pensando lá na frente, assim, o que é que vai ser a Sim. Dubai daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Por isso que eu não quero perder essa Expo, porque acho que Tem vai que ser muito ir, tem que maravilhosa. ir, cara. E o hotel está sensacional, Joe. Ele tá na praia, ele tá em Jumeirah, e o Mandarim, inclusive, vai ter um segundo hotel em Dubai, lá na Avenida Dona dos Shoppings, que estava previsto para abrir no final desse ano, talvez atrase um pouquinho também. Mas o hotel tá muito bacana. Tá muito, 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 muito legal. E eu acho que Dubai foi um dos lugares que não teve tanto que foi mais controlado a questão do Sim, Covid, porque ele pelo que já eu tem tava lendo. muito protocolo também, né? Sim. E Doha também, assim, tanto que o hotel ficou muito com alguns quartos à disposição até do governo, para quem precisasse de coisa de ser expatriado, voltar para ali e para cá, é um hub, assim. E tá vindo a Copa do Mundo aí de 22, né? Então, Pois é, Doha gente, vai entrar cada vez mais na mira também. na lista. E falando também de segurança de viagem, assim, de voos, a Emirates, que você falou, foi uma das primeiras a anunciar que vai fazer teste rápido de Covid, né? Sim. Com as pessoas. Então, é uma forma de uma segurança, assim. Eu fico só imaginando se a pessoa, tipo, tá lá nos cafundós e aí quer voltar para algum lugar e faz um teste, vê que tá com febre, faz o quê? Não pode entrar no hotel, porque vão medir a temperatura. Pois é. Deu uma febre que não é Covid, ferrou, a pessoa fica perdida. Cara, e eu acho até que assim, a gente vai ter que olhar com mais atenção. Eu acho que onde eu, Bruno, como viajante, tô desesperado para viajar já de volta, né? Eu ia viajar, cara. Aquela coceira. Em abril, eu tinha 10 dias que eu tinha conseguido montar por conta dos feriados. Eu, tipo, fiquei até o último instante, assim, será que vai dar? Será que vai dar? Justo pra Itália, pro norte da Itália. Sempre eu pra Itália também. Eu ia pra Milão e ia pro Lago de Como, pra conhecer o Mandarim do Lago de Como. Nossa. Tava tudo confirmado. Eu falei assim, não acredito. Eu ia pra Roma também, arrasada. Mas, enfim, acho que mais até do que os destinos, os lugares mais sensíveis que a gente vai ter que ter mais cuidado são os aeroportos. Porque, né, não é só um lugar específico para onde você está indo, mas é onde circula o mundo inteiro, né? Essa pandemia, ela tomou essa proporção toda porque as pessoas passaram a circular muito mais, né? Então, você não sabe quem passou por ali, né? Não é só quem está naquele destino, é quem está passando por ali. Então, acho que esses são os grandes hubs de proliferação de tudo, inclusive de vírus, são os aeroportos. Então, acho que é onde a gente vai ter que ter mais cuidado. Se para pensar, quando o mundo entra em crise, grandes crises recentes, é nos aeroportos que você tem muito cuidado. Então, você lembra o que era viajar antes do 11 de setembro? Sim, eu acho que vai acontecer uma ruptura igual, assim, mesma proporção, até maior do que 11 de setembro, né? Vai mudar a forma como a gente... A gente não se acostumou a ir lá, botar as coisas no saquinho, passa, tira o sapato. A gente vai se acostumar. Cara, vai dar tudo certo. Vai passar. Não, eu também acho que vai dar tudo certo. As coisas vão mudar, é o que você falou, é o novo normal. Então, eu já ouvi várias coisas, eu não sei como é que você... Eu tô tentando ler, mas é difícil até a gente se atualizar de tudo e saber se as coisas são verdade, né? Porque às vezes surgem umas histórias mirabolantes, mas... a gente tem tanta gente legal com a gente, é o nosso blog de viagem. Ó, Manuel Calmon, que fez também uma live comigo, Fernanda Frering, Suzete, Gigi, muita gente. Senão eu não consigo falar com todo mundo, mas aproveitando essa paradinha para dar um beijo e agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente. Mas eu ouvi falar de cabines de desinfecção que você entra e sei lá, dá um jato que te desinfeta totalmente. Eu ouvi falar eu vi até uma foto, não sei se procede, do novo uniforme dos tripulantes, que é tipo, sabe aqueles uniformes, não sei se você viu, acho que é Malásia, não é? Não, é Asia, eu acho, né? Alguém até botou, acho que o nosso blog de viagem botou aí na história. Cadê? Criou uma linha nova de uniformes, exatamente. Que ela parece aquelas pessoas que realmente estão no meio da pandemia, porque aquele negócio que prende aqui, prende aqui, a máscara. Tipo, é uma situação meio esquisita, né? Sei lá, você tá no avião e a comissária de bordo é quase o médico da pandemia, mas não sei, é uma realidade, né, hoje. Vai ter. Teve umas fotos, tem um compilado bacana dessas fotos, tanto de como é que eles já estavam começando a voar, não só a coisa da máscara, os uniformes, a coisa das pessoas alternadas. O Jaime Drummond, no Carioca do Mundo, fez um post no blog dele com fotos bem desse caso específico aí.
Eu acho que assim, é uma nova forma. Eu acho a American Airlines também já falou que todo mundo tem que usar máscara e que eles vão tentar botar a máscara também naquele kitzinho que você ganha, né? Há uma questão aí das passagens, provavelmente vão ter subir muito de preço, né? Porque você vai ter menos gente dentro do avião. Você acha? Acho que sim. Se bem que ao mesmo tempo vai estar todo mundo quebrado precisando de dinheiro, né? Então, pois é. Talvez você precise fazer algumas ofertas aí para convencer as pessoas a voltar a viajar, né? Mas você acha que... Ó, a Marisa falou, acho que vai ter uma área especial para levar os suspeitos de Covid um pré-atendimento. É esse meu medo também. Você viaja aí, você tipo, pega uma gripe comum, tá com uma febre, te prendem quase numa... Como é que você vai planejar isso, né? Pois é. O Manuel foi quem te apresentou o Bruno, que legal. Foi, lá atrás, na época de KN. Eu acho que, pois é, essa coisa de vai aumentar, não vai aumentar, eu acho que é a mesma questão tanto das companhias aéreas quanto do preço dos hotéis. Porque também, uma coisa que eu tenho ouvido falar é que os hotéis muito grandes não vão operar no começo em full capacity, né? Vão, dar uma diminuída e vão ter que operar com custos praticamente iguais, só que sem poder atingir a capacidade do break-even deles. Então, tanto companhia aérea quanto hotel, como é que faz isso, né? Como é que você acha que vai acontecer isso? Eu acho que a gente vai se adaptar. Gente, as pessoas fumavam a bordo de um avião. Né? Então, assim, a gente vai aprender a ocupar esses novos espaços, a reocupar esses novos espaços. Mas eu tô mais curioso até, que se a gente vai, cara, como é que é? Tá, como é que são o que os especialistas dizem que a gente tem que fazer? É assim? Então a gente tem que dar espaço. Beleza. Vamos reocupar isso aqui. Eu estou mais curioso para ver como é que os novos protótipos de avião vão ser construídos e projetados. Vai ser com mais espaço? A econômica vai ser menos aquela coisa claustrofóbica e vai ter mais espaço? O mesmo a business, você vai ter mais espaço para circular, você vai ter um número menor de pessoas e não uma quantidade a qualquer custo para você estar ali. Como é que os novos hotéis vão ser construídos? Você vai ter menos áreas de circulação? Você vai ter um limite? Você vai ter mais projetos de hotel boutique do que hotéis de grande volume? Como é que vai ser a ocupação de uso de museus? Você vai ter mais um controle para destinos não ficarem superlotados, por uma preocupação também com a natureza? Eu acho que eu estou mais interessado em ver as construções do zero como vão ser do que a adaptação, porque a adaptação a gente vai se adaptar. Não, a gente vai se adaptar. Eu vi também um protótipo que estão fazendo de aviões, que a cadeira do meio, ela vira para trás. Eu não consegui entender direito quem vira para trás dá de cara com outra pessoa. Assim, você viu isso? Eu vi. É uma futurologia meio louca, né? É uma futurologia meio louca, assim. De repente é até isso, e a gente não está conseguindo enxergar, mas de fato, se for isso, se for um avião com menos gente, faz super mais sentido, porque vai todo mundo que nem uma lata de sardinha lá, aglomerado. Porque assim, a humanidade tem que se preparar, porque eu acho que esse é um novo normal, assim, também, quando você passar, beleza, aí tem vacina, as pessoas estão vacinadas, a história foi controlada, essa pandemia foi controlada. A gente vai voltar ao normal ou a gente vai querer outras coisas? Ou a gente tem que se preparar para a possibilidade, bate na madeira, de um Covid-21, sei lá. Ai, pelo amor de Deus. Né? Que você sente, assim, pelo seu feeling? O que você acha que vai mudar na forma, nisso, sabe? No desejo das pessoas? Eu acho que a gente vai ter mais critério para fazer escolhas. De tudo, inclusive escolhas de viagem. É viajar por viajar? Porque eu tenho 3 dias aqui, eu vou viajar para esse lugar. Ou viajar com mais... Eu quero escolher melhor onde eu vou ficar, como eu vou viajar, o que eu vou fazer quando eu estiver lá, como eu vou aproveitar meu tempo quando eu estiver lá. No final das contas, é como você vai aproveitar tempo e espaço. Acho que eu acho que foi uma coisa que... Se tem uma das coisas que essa pandemia ensinou pra gente foi isso, né? A necessidade de aproveitar tempo e espaço, né? Fazer o melhor com o nosso tempo, entender que a gente corria que nem uns doidos de um lado para o outro, que muitas viagens, eu falo por mim mesmo, tá? Eu ia, assim, exatamente, deu um feriado, tem 5 dias, eu vou pegar um avião, eu vou para não sei onde, porque eu quero conhecer, porque eu quero fazer... E acaba que você ficava numa correria para conseguir dar conta da sua ansiedade de abarcar tudo de uma vez. E esse momento ensinou a gente a ter mais calma, né, Bruno? A apreciar
cada um dos momentos. Eu espero sair assim, melhor nesse sentido, né? Total, assim, e acho que isso começa na gente. Se a gente começa no nosso dia a dia a botar isso, acho que muda internamente, sabe? Eu fiquei de férias em abril pela Xmart, a gente dividiu a equipe, metade ficou de férias em abril, metade ficou em maio. Então, nesse mês de abril, eu fiquei focado em dar aula na PUC, continuava, e vim aqui para Friburgo, me mudei para cá enquanto isso está durando, eu estou morando aqui e trabalhando daqui. E aí eu fiquei muito mais pensando, respirando ar, porque tem mais espaço, etc. Só que é uma coisa que comecei a fazer, e mesmo agora que voltou a Xmart, aí tem a live da Joe, tem mais isso, tem aquela reunião, né? Ainda assim, eu estou me dando alguns prazeres. E eu estou cuidando mais um pouco do meu tempo. Então, uma coisa que eu nunca fazia, eu acordo e eu já acordava, tipo, pulava da cama e fazia um monte de coisa. Eu estou me forçando a ficar mais tempo na cama. Acordei, beleza. Que eu vou pegar o telefone, eu vou ter ideias, vou ter insights, vou ver alguma coisa, vou ligar a televisão. Ou não, vou ficar só parado, respirando. Eu tô não só dormindo melhor, mas acho que eu tô acordando melhor. Eu acho que isso todo mundo devia fazer. Sim, e eu acho que isso vai influenciar as escolhas de viagem das pessoas. As Com escolhas certeza. de. Eu vi até uma palestra muito legal de uma futurologista bem bacana, e ela estava falando isso, como isso provavelmente vai mudar a disposição das cidades, porque quem pode, nesse momento, saiu para o campo ou para algum lugar um pouco menos confinado do que o seu apartamento, e quem não pode, obviamente, está no seu apartamento. Que bom que as pessoas têm. Né, quem pode estar na sua casa também já é maravilhoso, já é uma coisa para agradecer. Mas as pessoas vão buscar mais o espaço, o contato com a natureza. Quem teve essa possibilidade não vai querer abrir mão disso, e quem não teve vai desejar isso. Então, as viagens, eu acredito, assim, de uma forma muito, muito leiga, assim, de trás da minha cabeça, que as pessoas vão buscar, de repente, num primeiro momento, menos cidade e mais natureza, mais integração, mais paz, você não acha? Eu acho que sim, mas eu sempre tentei essa coisa da natureza, que eu gosto muito também. Mas eu tento, em cada viagem, mesmo que eu esteja indo para Nova York, ter esse momento comigo. Que é como você se relaciona com o lugar que você tá, que acho que faz a tua viagem, sabe? Quando eu tô viajando, eu não tô necessariamente só buscando aquele destino. Eu tô buscando eu Você. naquele destino. É. Muito legal. Tem um vídeo também no YouTube muito bacana de um cara, um TED, de um cara que ele fala assim, a importância de não ir a lugar nenhum. Como é importante, muitas vezes na sua vida, você parar e você pensar exatamente no momento presente. Não importa se você está viajando, se você está na sua casa, você dá tempo para você interiorizar as suas experiências em vez de ficar correndo para criar experiências Pois novas. é, assim, viagens que você tem que ficar ticando. Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Nossa, eu não tenho paciência. Já não tinha antes, assim. Falar assim, cara, a melhor coisa, ainda mais quando eu tô de férias, eu fiz uma viagem no ano passado. Foi de férias. Passado ou retrasado? Retrasado. Que eu fiz Europa de trem, fui de vários destinos. E aí eu tava em Genebra, no Mandarim de Genebra. Aí eu falei assim, cara, melhor definição de férias para mim foi, tá friozinho, eu acordei, eu tomei meu café, eu voltei pro quarto, peguei o jornal do dia, eu sentei na poltrona, fiquei olhando para a vista. Quando deu 1h30 da tarde, eu decidi me botar uma roupa e sair para fazer alguma coisa. Ai, que delícia! É tempo, é tempo. É Né? tempo, bem mais precioso que a gente tem, e o único que não Sim, volta, né? exatamente. Então, que você não consegue comprar de volta de nenhuma forma. Exatamente. E, Bruno, a gente vai avançando, é tanto assunto para falar, mas eu não Pois queria é. deixar de falar da nova forma de comunicação do setor hoteleiro, porque eu acho que muita coisa vai mudar. Eu acho que, como a gente está falando, as pessoas estão percebendo a importância do tempo, e a ostentação, principalmente, saiu definitivamente de Sim, moda. claro. Então, é uma forma como as pessoas comunicavam, e como eu acho que isso vai mudar assim radicalmente, né? O que você acha? Me fala um pouquinho o seu panorama do que você acha que a comunicação vai ser alterada pela essa experiência que a gente está passando. Eu acho que as pessoas vão dar mais valor a qual conteúdo elas estão consumindo. O que a pessoa está dizendo, sabe? Não é só falar qualquer coisa. Aquela coisa de alguns influenciadores falavam assim, que vista maravilhosa, que coisa incrível, cama gostosa. Jura? Todo hotel se preze, tem que ter para atrair as pessoas. Então, acho que a gente tem que saber valorizar quem tem cuidado para
moldar um conteúdo que você vai entregar para alguém. Uhum. Isso vale, acho que, para o jornalismo profissional tradicional, qualquer mídia que seja. Isso vale para quem não é jornalista de formação, mas tem um trabalho com conteúdo, como você, por exemplo. As pessoas acho que vão saber, eu espero pelo menos, que o público saiba filtrar melhor qual conteúdo que tem consistência. De novo, a palavra que eu voltei a falar, né? Engraçado, porque é uma palavra que a comunicação vinha falando muito, era relevância, que eu gosto muito também. O que é relevante? Relevância é importantíssimo, né? A gente está falando sobre importância. Agora, acho que consistência é muito, sabe? Você consegue falar 5, 10, 15, 20 minutos sobre aquilo? Ou o teu estoque de análise sobre uma experiência de viagem que você teve para no incrível, maravilhoso e próximo. Selfie. Sabe? Até para fazer uma selfie, falar alguma coisa para cá, você tem que saber do que você está falando, que história que tem ali por trás. Eu acho que as pessoas vão valorizar. Isso eu fico muito feliz como jornalista, assim, independente de qual é a formação da pessoa, tá? Eu gostaria de ver, e acho que isso já está acontecendo, até pelas lives que eu estou assistindo e até fazendo lá dentro da indústria do audiovisual, que eu faço toda terça e quinta, no meu perfil pessoal. É assim, cara, vamos valorizar quem tem o cuidado de pensar um conteúdo, de pesquisar aquilo, de trazer alguma coisa nova e não só repetir o que está no Wikipédia da vida. Assim. Então, é um cuidado com o conteúdo, mas sem perder um cuidado estético também com a forma. Né? Comunicação é forma e conteúdo. Meio é mensagem. Marshall McLuhan há décadas dizendo isso pra gente. Então, assim, vamos ter cuidado com onde eu vou botar a câmera, como eu vou fazer uma foto. Não vou fazer uma foto que todo mundo faz. Não vou sempre eu fazer a mesma cara, que só muda o cenário que está atrás. Vamos pensar, vamos ter mais calma para entregar. É isso. É assim, isso. Até as próprias lives, sabe? Que é uma nova forma que vai ter. Não sei se vai... Esse boom de lives, você abre a geladeira, tem 5 lives diferentes. Qual é a diferença de fazer uma live e de fazer uma coisa editada? A live ela tem que ter essa proximidade, tem que estar vendo a tua casa atrás. Eu não quero uma coisa mega produzida que nem esses sertanejos estão fazendo. Isso perde um pouco o sentido. Exatamente, eu acho. Sabe? Você tem que entender o que aquele meio ali tem para oferecer e como aquela comunicação funciona. O que tem de diferente fazer isso? Quando que é legal fazer uma live? Quando é legal você fazer um conteúdo editado? Quando é legal você ter um trabalho de escrever em poucas linhas, seja num tijolinho de revista, ou aqui no Instagram, ou fazer mesmo no Instagram um textão, mas que tenha consistência. Como, por exemplo, adoro o Shoichi lá, do Simonde. Shoichi Washita. Sempre fez isso. Ele sempre apostou em textões e um trabalho de conteúdo. Você pode demorar mais a deixar aquele conteúdo disponível, mas quando ele vier, ele vai ver, putz, que dá prazer de você consumir aquilo. Então, acho que a gente tem que ter mais... pensando do ponto de vista de produtor de conteúdo, de comunicação, dos hotéis, como os hotéis têm que fazer isso. A gente gosta muito de trabalhar com o Mandarim porque eles são muito cuidadosos. Eles não lançam uma notícia por qualquer hora. Eles preferem esperar para dar a notícia certa quando você tem informação de fato para dizer. E não dizer qualquer coisa. Las Ventanas também, Los Cabos, é muito isso. Assim. Você tem que trazer alguma coisa nova para a pessoa. E assim, como que você vai fazer? Então, por exemplo, a gente, NetSmart. Desde abril, antes das pessoas começarem a fazer lives que nem produzir pizza, a gente começou a falar, vamos fazer as lives? A gente começou a levantar isso. Tá, mas quem que a gente vai trazer para falar? Quem a gente é no mercado? Quem que é o nosso público? Para quem que a gente quer falar? O que que a gente quer falar? A gente está há 2 meses discutindo isso. A gente não fez uma lives nossas ainda, porque a gente está formatando como a gente vai fazer isso, porque a gente não quer fazer qualquer coisa. Então, essa é a primeira live da Xmart? Essa é a primeira live da Xmart. Estamos como convidados. Nas nossas lives a gente vai fazer... Não, sim, mas é a primeira live. Mas assim, nas nossas lives, quando a gente for fazer aqui pelo perfil da Xmart, começa no dia 18 de maio. Segunda-feira, 18 de maio. A gente vai fazer 2 vezes por semana e a gente vai trazer uma coisa diferente que a gente vai anunciar na semana que vem. Que a gente está pensando quem que a gente vai convidar. Eu quero... eu falo pra cacete, se puder, se deixar. A Marisa também. Toda essa equipe tem um monte de coisa pra falar. Só que a gente não quer a gente só ficar falando, sabe? A gente quer trazer convidados, não ficar falando da gente. E dos nossos clientes só pra falar. A gente quer trazer alguma coisa com consistência. A gente quer promover esses encontros e, assim, dar o gatilho para outras pessoas interessantes que a nossa comunidade de audiência vai gostar de assistir.
Então, dia 18 de maio, a gente estreia aqui no Smart Viagem. Deve ser às 2 da tarde, não sei ainda, mas divulgaremos semana que vem. Me fala para divulgar Essas... também. Com certeza, Mas com certeza. eu acho que todo mundo assim que se comunica de alguma forma e que tem algum tipo de audiência, pensando assim no meu caso mesmo, quando começou tudo isso, eu falo, o que eu posso trazer para essas pessoas? Eu acho que a gente, como comunicadores, tem uma responsabilidade de serviço, É sabe? claro. De serviço, de pensar assim, em que eu posso ajudá-las? Como é que eu posso ajudar essas pessoas que estão, às vezes, passando por uma situação, que estão em casa? Então, assim, até meu trabalho no shopping, no Rio Design, a gente tem feito aula de culinária, aula de mindfulness. Tem a ver com vender? Não, eu estou entregando um produto que eu vendo de graça. Ontem a Cocó Fofa do Gula Gula foi lá ensinar a salada de batata frita, que as pessoas podem pedir. Mas eu acho que quando você apresenta o seu conteúdo como um serviço, né? Você tá sendo generoso com a pessoa que tá ali com você sempre. Eu acho que é um momento de pensar no outro, até nisso. Que tipo de conteúdo? Tipo, a gente que tá na Serra, por exemplo, eu tô na Serra. Eu sei que eu tô numa situação privilegiada. Eu não posto piscina, eu não posto coisa aberta, porque eu acho que não tem relevância isso para as pessoas nesse momento. Não vai causar uma coisa boa, entendeu? Então, é essa coisa de pertinência que você falou, né, Bruno? Muito. Muito. Relevância e pertinência, consistência. E, cara, pensar assim, como é que você pode ajudar a transformar, que seja no pequenininho, transformar Exato. o mundo, sabe? Transformar, que seja num nicho, O que dia seja da num pessoa. nicho, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Qual é o papel que a gente tem, sabe? Qual é o meu público? Então, a gente tem que ter um entendimento muito grande de para quem que a gente está falando. Eu não posso vir aqui e começar a cagar regra, desculpa a expressão, mas sobre qualquer tipo de turismo. Claro. A gente fala de um tipo muito específico de turismo. Aí vai ter alguém que vai falar, mas que absurdo que vocês estão falando, por não sei o que lá, o brasileiro não tem acesso a isso. Cara, a gente está falando para um nicho. Acho que essa é outra tendência da comunicação. Por mais que eu super seja a favor e estudo muito a comunicação de massa, televisão aberta, quando eu falo lá de televisão, mas a gente tem que saber trabalhar com nicho. É muito mais difícil, eu diria. É muito mais difícil, porque é muito específico, né? Assim, é muito personalizado. Eu acho que a comunicação vai ser cada vez mais personalizada, porque você pode ver, você tem a possibilidade de ver 1 milhão de coisas. É isso que a Nicole da Timés está falando. É qualidade, não quantidade. Você tem que falar o que aquela pessoa quer ouvir, né? Eu acho que tanto na hotelaria, isso é tendência, quanto na comunicação, o mundo está permitindo que a gente seja mais direcionado nos nossos objetivos, né, Bruno? Pois é, então aquilo assim, a gente está falando aqui para agora 24, está circulando aí entre os 20 e 30. Cara, eu prefiro estar falando para pessoas que estão prestando atenção no que a gente está falando do que falar para centenas de pessoas que não estão absorvendo nada do que a gente está falando. Então, e até porque são essas pessoas que vão voltar. O público reincidente é muito bom. Eu lembro muito de uma coisa que eu outro hotel que a gente adora, a gente falou muito de Mandarim Oriental, mas a gente apresenta também há anos o Las Ventanas ao Paraíso, de Los Cabos, né? Também quero muito conhecer, não fui ainda. Maravilhoso, maravilhoso. E eu lembro muito, primeira vez que eu fui, tinha um gerente geral que era o José Álvares, português. Maravilhoso. E aí ele estava muito orgulhoso falando com os jornalistas que eu levei, assim, que uma das coisas que ele mais gostava do Las Ventanas era a consistência que o Las Ventanas tinha e o índice entre os hóspedes dele de hóspedes reincidentes. Quem volta ao hotel. Quem volta a algum lugar, a um hotel, a um destino, a uma conta no Instagram, quem é fiel, essa fidelidade e lealdade que a gente quer. Porque, assim, o custo de você... Isso é básico de marketing. O custo de você conseguir um consumidor novo é muito grande. Vale mais a pena você fidelizar e você conseguir que aquele mesmo seleto grupo de pessoas que te consomam mais. Mais tempo, gastem mais dinheiro com você, não troquem você por nada. O caminho do marketing é por aí. A comunicação é por aí também. Ai, Bruno, poderia ficar horas aqui, começar outra live e a gente ainda tem assunto para falar sobre muita coisa. Você falou, assim, só aproveitando esses 5 minutinhos finais, assim, você falou dos Laventanas. Tem algum outro destino que você acha que está fazendo alguma coisa relevante, que merece a gente dar um destaque? Me conta. O Las Ventanas é um que está fazendo isso de compartilhar muito do que eles estão
do que eles têm de conteúdo que seja útil para as pessoas nesse momento. A gente tem até um material, a gente pode mandar depois para quem quiser. Legal. Só escrever lá pra gente. O meu e-mail é bruno@xsmart.com.br. Ou fala aqui pelo Instagram da Oxmart que a gente manda para vocês. Mandarim Oriental tá sonoras também. Ana, deixa eu ver. De outros hotéis. Cara, tanto destino legal que tem para conhecer no mundo. A gente tá de olho aí, tentando muito ver, assim, com cautela, sabe? Não estamos falando qualquer coisa a qualquer custo. Com certeza. Ó, a Marisa tá falando playlist do Las Ventanas, é maravilhoso. Ó, Gigi Dourado, ai, obrigada, Gigi, Suzete, Vera, tô fazendo viagens lindas. La Ventana é sempre espetacular. Pois é, a gente fica aqui se animando, torcendo para isso tudo acabar logo, para a gente poder embarcar e curtir os destinos que a gente ama e conhecer novos destinos. E, sei lá, pensar positivo, né, Bruno? Acho que é o principal, pensar que isso vai passar logo. Vai passar e quando chegar a hora a gente vai viajar para o lugar certo, aproveitar da melhor forma possível. E, se Deus quiser, melhor do que a gente fazia antes. Com certeza, com certeza. Gente, queria agradecer muito, antes que o Instagram nos corte, porque o Instagram ele é um pouco mal educado, ele corta a gente no meio da conversa. Muito mal educado. Ele tem esse péssimo costume. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui nessa horinha, falando sobre coisas boas, pensando sobre novos destinos. Ó, chefes dividindo receita. Ó, a Marisa tá falando, o nhoque do chefe Guida de Milão tá no nosso Instagram. Vou lá ver, Marisa. E ó, eu vou postar também nas próximas semanas os vídeos de culinária que eu fiz lá em Canoã. Vou botar aqui também. Pra gente compartilhar. Ó, nosso blog de viagem. Obrigada, Vera, Timete. Bruno, Marisa, muito obrigada vocês compartilharem todo esse conhecimento. E é sempre muito bom estar com vocês e trocando experiências. E espero encontrar ao vivo logo, visitar vocês no escritório, sair para almoçar. Né? Logo estaremos juntos de novo. Muito obrigada, obrigada mesmo, gente. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Lavem as mãos. Lavem as mãos. Beijo, Bruno. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.